Saudações a todos os meus amigos, graça e paz em nome de Jesus. Quero compartilhar com vocês Hebreus capítulo 11, versículo 8. A palavra de Deus diz: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, e indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Meus queridos, pela fé Abraão foi chamado e obedeceu, assim façamos nós. A Bíblia diz e nos relata que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, o que aprendemos aqui com esses dois versículos, quando Deus nos chama, nada pode nos prender de forma alguma, nada, nem as coisas deste mundo. Não se conforme com as coisas deste mundo, porque quando Deus nos chama, Ele cuida de nós, Ele cuida de você. A Bíblia diz que Deus, Ele dá 3 ordens a Abraão, quando chama Abraão. E o primeiro diz: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. São 3 ordens, e Deus ele chama e ele faz o quê? Faz uma promessa a Abraão. E Deus ainda aqui nesse versículo não tinha mudado o nome dele para Abraão. Então, anunciando o surgimento de uma nação eleita, a nação de Israel, e a posse da terra prometida, a famosa Canaã. O Senhor prometeu que faria o que na vida dele? Uma grande nação, e nele todas as famílias da terra seriam o que? Seriam benditas. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Nesse mesmo versículo, as palavras do Senhor diz assim: abençoarei o que te abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Meus amados, coloque isso que eu vou dizer no seu coração em nome de Jesus. Quando Deus chama, nos desafia para uma vida de fé, para uma vida sem fronteiras. Bote isso muito, muito lá no fundo do seu coração. Abraão ele se torna o pai de quê? De uma nação eleita, a Israel, e o pai da fé. Pai da fé de quem? Meus amados, para aqueles que creem em Deus. Você crê em Deus, em nome de Jesus. Abraão ele sai, a Bíblia diz que ele sai de Ur dos Caldeus, e hoje conhecida de todos nós como o Iraque. E Deus ele chamou Abraão no meio de um povo idólatra, vivia em um mundo corrupto. Não é diferente do dia de hoje, não é verdade? Meus queridos, o nome de Abraão era Abrão, o que significa pai das alturas. E quando Deus fez uma aliança com Abraão, Deus passou a chamar ele de Abraão, o que significa pai fecundo, pai de multidões. Aliança essa, meus amigos, entre Deus e o homem, concedendo que a bênção, a todos nós, favores divinos para aqueles, coloque, eu vou dizendo no seu coração, para aqueles que fazem a vontade dele, para aqueles que obedecem os seus mandamentos, os seus desígnios, para aquele o qual concede o que? Favores imerecidos, que nós não merecemos nada. É a misericórdia de Deus que está na nossa vida. Quando Deus nos chama, você pode ter certeza, nada deverá nos prender. O que essa mensagem nos ensina, o que essa mensagem está nos ensinando aqui? O Deus que chamou Abraão lá atrás é o mesmo Deus de hoje que continua chamando, que continua convocando homens e mulheres para o cumprimento de seus desígnios, o cumprimento de suas palavras, o cumprimento das suas vontades, e seja tudo da vontade de Deus. Assim como Abraão, pela fé, temos a plena convicção, coloque isso no seu coração, de que teremos o que Deus prometeu para nossas vidas, antes mesmo da bênção chegar, antes mesmo da bênção se manifestar. Isso significa fé. O que aprendemos? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, entendeu? Meus amados, pela fé, Abraão saiu de Ur dos Caldeus e foi para Harã, aonde acumulou muitas bênçãos, muitas riquezas, e depois eles foram para Siquém, e aonde o Senhor apareceu outra vez e reafirmou a promessa feita lá atrás em Ur, e mostrou que a terra prometida, a famosa Canaã. E meus amados, a maneira de agradar a Deus, a maneira de nós, eu e você, agradar a Deus em nome de Jesus, é você crer na sua palavra, é você crer no poder dele. Em Romanos 10, versículo
versículo 17, a palavra de Deus diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, dependente de Deus, em nome de Jesus, a fim de depender daquele que te chamou, em nome de Jesus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, em nome de Jesus. Essa é uma pequena mensagem da parte do Senhor. Olha o que a palavra diz em Romanos 10:17, a palavra de Deus vem, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Coloque a palavra de Deus no seu coração para que assim você seja abençoado. Deus continue te abençoando. Tchau, tchau.